Queridos, nesta noite nós vamos falar sobre a mulher invisível. E esse cara está vendo muito filme. A mulher invisível no meio da multidão. Bem, e o texto que nós vamos utilizar para a nossa reflexão está lá em Marcos, no capítulo número 5. Deixa eu abrir aqui, dos versos 21 ao 34. Se você puder acompanhar comigo. Marcos 5. Uma passagem conhecidíssima. Marcos Marcos 5, 21, a partir do 21. Vamos lá então? Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, irmãos, lá no texto de Mateus diz, porque dizia consigo mesma, uma conversa que ela estava tendo com ela mesma, porque dizia consigo mesma, né? Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem te tocou? Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Bendito seja a palavra do Senhor. Você crê que isso foi fato real? Porque foi, nós cremos, amém? Gente, eu ouvi certa vez um pregador falando acerca dessa passagem bíblica, que ela indica que Deus não tem costas. Somos sempre visíveis para o Senhor. Deus sem costas. Estamos no radar do Senhor sempre. E o que nós temos aqui, essa história envolvendo Jesus e uma multidão, não é um fato isolado. Constantemente, Jesus atraía as multidões. E eu estava refletindo em casa, que Jesus atraía a multidão, ou a misericórdia dele era atraída pelas multidões. Eu não sei direito, mas o que é certo, é que Jesus, o Senhor, estava sempre envolvido no meio de multidões. E é verdade que ele, no meio de uma multidão igual esta aqui,
Sem dúvida nós temos uma multidão. Nós temos que tomar posse desta verdade, que o nosso Deus não tem costas, e Ele te encontra no meio desta multidão. Talvez há uma invisibilidade do seu estado, da sua situação, da sua preocupação, da sua angústia, das suas lutas, daquilo que você precisa de forma urgente. Talvez a multidão aqui não tenha ciência e conhecimento dessa tua realidade, mas o Deus que não tem costas conhece exatamente o seu clamor. E eu tirei aqui algumas passagens onde essa realidade ela é verificada nas páginas do Evangelho. Pelo menos 10 textos ou 11 textos que trata de momentos em que Jesus estava no meio de uma multidão. Possivelmente como nós estamos aqui nesta noite. E um texto diz: e levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Costumeiramente o Senhor estava envolvido com as multidões e ensinava o reino de Deus. E aconteceu, outro texto, que apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto do lago de Genezaré. Outro texto diz: e descendo do monte, seguia-o uma grande multidão. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, uma multidão, seguia-o a pé, desde as cidades. Estava acontecendo alguma coisa estava atraindo esta gente toda. E é importante termos ciência disso. E seguiram-no muitas gentes, e os curou ali. E saindo ele de Jericó, seguia-o grande multidão. E sabendo, outro texto, a multidão o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura no meio da multidão. E a grande multidão, outro texto, seguia, porque via sinais que operava sobre os enfermos. E seus discípulos, outro texto, disseram-lhe: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Então Jesus ensinava sobre o reino de Deus para essa multidão. Dele saía virtude, ele curava os enfermos, ele libertava os cativos, alimentava a multidão faminta, e muitos sinais e milagres eram feitos no meio desta multidão. Na realidade, nós discernimos claramente que no meio desta multidão havia um sentimento de expectativa no poder, na manifestação do Senhor Jesus, de alguma forma, com algum ensinamento, uma palavra de sabedoria, um toque, uma libertação. A multidão era abençoada, e por isso a multidão seguia atrás de Jesus, e com certeza ninguém estava muito preocupado com a provisão do pão. E mesmo assim, nesse momento, o milagre da multiplicação dos pães indica que o Senhor está atento a todas as nossas necessidades, porque o nosso Deus não tem costas para você. Queridos, certa vez, eu anotei aqui, entrando Jesus em Jerusalém, se ouviu um brado vindo da multidão em adoração: Hosana, que quer dizer salva-nos, ao filho de Davi, bem-vindo o que vem em nome do Senhor. Veja que havia realmente uma expressão de adoração. Acontecia algo que muitas vezes nós temos que perguntar para a nossa própria alma, se essa expectativa existe no nosso coração. Se você sai da sua casa e vem para um lugar igual a esse,
e se reúne aqui, há uma multidão, se no nosso coração há uma expectativa de um mover, ou é só mais um encontro? Se nós estamos aqui displicentes, se nós estamos aqui para cumprir tabela, ou se há no seu coração verdadeiramente uma expectativa de que Deus, Ele pode tocar na sua vida, que Deus pode falar ao seu coração, que Deus pode estabelecer com você um concerto maravilhoso. Eu perguntei para o meu filho: você crê que Deus pode te dar um rim? Ele disse: creio. Eu não posso perder essa expectativa, muito menos ele, da possibilidade de Deus na sua vida, porque, repito, Deus não tem costas para você. E no caso dessa mulher, sem nome, sem endereço, o que temos é mais uma sofredora no meio de uma multidão de sofredores, porque a multidão que estava em busca de Jesus certamente tinha um pleito, certamente tinha ou uma agonia, certamente tinha uma dúvida, certamente tinha um anseio. Uma boa pergunta: nós sairíamos de casa para ir em busca de algo no meio dessa multidão? No meio da multidão, ela e a sua dor eram invisíveis, como é comum no meio das multidões. Talvez você está aqui em silêncio, ninguém sabe o que você está passando. Quem sabe o que você está passando muitas vezes é o seu marido ou sua esposa, ou muitas vezes você não socializa, porque muitas vezes você tem sido taxada de enjoada, ou de enjoado, ou de repetitivo, mas a dor está aí, a ansiedade está aí, e de alguma forma você não tem conseguido se livrar disso. Isso parece uma perseguição. Você vai dormir pensando no problema, acorda pensando no problema, isso tem tirado a sua paz. E aí você está aqui nesta noite, neste lugar, e eu não estou sabendo do que está acontecendo com você. Não o irmão que está ao teu lado também, porque ele está aí apenas da mesma forma que você, participando desse encontro, mas você está aí vivenciando a sua, às vezes, triste realidade. Eram invisíveis pessoas na multidão, cada um com o seu problema, em busca dos vários médicos, porque querem urgentemente se verem livres da dor que estão sentindo. É verdade, irmãos. Quantas vezes nós queremos arranjar um meio de nos livrar de algo que está nos incomodando muito, às vezes de um relacionamento totalmente viciado, que está te colocando para baixo, você não consegue saber como se livrar disso. Eu lembro, um dia desses eu estava ouvindo um homem muito culto falando, comentando sobre um desenho muito conhecido, Alice e o Gato Mestre, Alice do País das Maravilhas. Alice, eu anotei aqui, Alice cai em um novo mundo, sai da sua realidade e cai no novo mundo. E nesse novo mundo, ela está perdida e encontra o Gato Mestre. Não sei quem já assistiu esse desenho. E ela está perdida e não sabe para onde ir. Então ela indaga e pergunta ao Gato Mestre: o senhor pode me ajudar? Sim. Para onde você quer ir? Ela disse: eu estou perdida, eu não sei. E aí o filósofo muito culto diz que trata-se de um princípio que norteia muitas vidas humanas. Ele diz assim: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Gente, isso é uma realidade. Se no meio da multidão nós não sabemos para onde ir, porque precisamos de uma bênção, precisamos de um livramento, e não temos nenhum entendimento acerca do que seria melhor, isso acontece todo dia, toda hora, em muitas famílias, nós nos tornamos pessoas extremamente vulneráveis.
E o primeiro caminho que nos aponta, a primeira proposta que são sugeridas, possivelmente nós poderemos cair em ciladas, em planos absurdos. Na realidade, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. As multidões continuam em busca de respostas. Eu sei que podemos ter pessoas aqui em busca de resposta, em busca de cura, em busca de paz, de uma direção, de um porto seguro. Eu já começo afirmando aquilo que parece tão simples, mas não é tão simples assim. Eu gostaria que você tomasse um pouco de cuidado, porque o Senhor Jesus e tudo que Ele fez é a resposta da nossa alma, e muitas vezes nós não cremos de todo o coração, porque quando nós estamos conversando com a nossa alma, quando há uma relação só entre você e a sua alma, naquela confusão toda, efetivamente você não sabe muito para onde ir. Por quê? Porque você está meio que frustrado. Eu tenho falado com Deus e nada de resposta. Eu tenho buscado uma solução e não consigo achar qual é o antídoto para este mal. A experiência dessa mulher e de outros personagens bíblicos podem nos ajudar enquanto pessoas invisíveis no meio da multidão. Meu irmão, minha irmã, meu amado, minha amada, meu jovem, meu senhor, pai, mãe, você se sente muitas vezes assim? Invisível. Preste atenção o que aconteceu com algumas experiências de notáveis da palavra. Você lembra o que aconteceu com Moisés? Qual foi a experiência de Moisés? Você tem que acompanhar o raciocínio para você entender o significado do que aconteceu com essa mulher. O Senhor se apresentou a Moisés através de um anjo numa chama de fogo, no meio de uma sarça. E o que aconteceu? Moisés ficou curioso. Uma sarça que não era consumida. Então, Moisés ficou curioso. E daí? E daí? Deus quer falar com você. E a forma como Ele trabalhou com Moisés foi criar em Moisés uma curiosidade, o extraordinário. Como é que Deus falou com você? Você viu algo extraordinário e ficou curioso? Você viu algo extraordinário na vida de Dom Lorival e perguntou: Dom Lorival, como é que é isso? Como é que é viver essa vida que você diz ser feliz? Curiosidade. Então Moisés foi ver o que estava acontecendo, e nesse momento o Senhor falou com ele, que havia descido para livrar os filhos de Israel do Egito. Veja que primeiro o Senhor chamou a atenção de Moisés com algo extraordinário, qual seja, um anjo numa chama de fogo no meio de uma sarça que não era consumida. Certamente, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você ficaria curioso para saber o que está acontecendo? Se no quintal da sua casa começasse um fogo que consumia uma matinha, e esse fogo não terminava nunca. E aí, para que algo mais acontecesse, o anjo do Senhor, no meio desse fogo, Deus falasse: olha, Deus usou o extraordinário para falar com você. O que não dizer de Paulo? Você lembra o que aconteceu com Paulo? Paulo, ele estava lá em Atos 9, a caminho de Damasco. E o que aconteceu? Uma forte luz teve que brilhar. Moisés foi cativado pela curiosidade,
E Paulo, respirando ameaças contra a igreja, caminhando para mais algumas ações violentas, no caminho de Damasco, ele viu uma forte luz que comprometeu a sua vista. E aí o que aconteceu? Confusão. Moisés, curiosidade; Paulo, confusão. Um viu o extraordinário, o anjo na labareda, e Paulo ficou confuso. Uma luz. Você imagina quando Deus falou com você, Mateus, uma grande luz assim, não tem como você não parar para saber o que está acontecendo. Aí Saulo, Saulo, que ele ouviu uma voz. Você imagina, uma luz, Zé Maria, e uma voz vindo na sua alma dizendo: Zé Maria, Zé Maria. Foi assim com Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a Bíblia diz, não estou dizendo que foi a Bíblia que diz: Paulo, então, confuso, porque você conheceu o Senhor Jesus. Às vezes foi por uma curiosidade, às vezes porque você estava confuso. Você pode ter: meu Deus, o que é isso que está acontecendo na minha vida? O que é isso que está acontecendo na minha família? Uma confusão, e você ficou totalmente perdido. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, veja como Deus chamou a atenção. Moisés curioso, Paulo confuso. Como será necessário? Olha aqui, por favor. Em nome do Senhor Jesus, com a vida que nós estamos vivendo aqui nessa terra, o que vai ser necessário Deus fazer para chamar a sua atenção? O que Deus tem feito para chamar a sua atenção? Ou o que Ele está falando com você? Ou melhor, talvez o que não está falando com você diante do seu clamor, o silêncio de Deus em relação à sua situação. Deus fala às vezes no silêncio. Deus fala nos levando muitas vezes para um deserto, através de uma cura, permitindo às vezes até uma luta. Como Ele está querendo falar com você, você já discerniu? Está com a mente aí fechada e Deus falando. Como Ele tem que fazer para que você entenda que Ele não está de costas para você? Algo diferente aconteceu a uma jovem menina, há muitos e muitos anos atrás. Diga-se, uma menina invisível. Como nós, muitas vezes, no meio da multidão, Serginho. Você está aí, sem visibilidade nenhuma. Se pudesse ter um raio-x espiritual, aí sim, mas não é assim que funciona. Não é verdade? Uma jovem menina, diga-se, invisível, da terra de Israel, que era cativa lá na Síria. Vocês devem lembrar da história. Ficou a serviço da mulher de um importante comandante do rei da Síria, muito querido, muito prestigiado, um homem importante, de lastro, que se chamava Naamã. Esse homem era muito importante, devia ser um homem muito inteligente, muito estrategista, e esse homem era leproso. Vocês conhecem, muitos aqui conhecem a história. E essa menina invisível, sem nome, escrava praticamente. Isso é fantástico que Deus faz. Gente, eu fico maravilhado. Presta atenção na história e no que Deus fez. O nome da menina não interessa. Ela é invisível. Invisível para aquela comunidade. A menina disse para a esposa de Naamã, a quem ela servia: olha, lá em Israel tem um profeta em Samaria que pode dar um jeito nesse comandante Naamã. A esposa certamente
conversou com o marido, e o marido, comandante, importante, um camarada com poder, palavra, né, de autoridade. A gente sabe o que é uma palavra de autoridade, mas acontece que esse homem, no fundo profundo da sua alma, padecia, eu não sei quanto tempo, de uma lepra. E a gente sabe que naquela época significava isso. Estava apodrecendo. Certamente aquele homem importante para aquela sociedade síria estava morrendo. Não tem importância que tenha importância quando o sujeito está morrendo, do jeito que ele estava morrendo. Tanto é verdade que ele chegou para o rei e disse: olha, a minha mulher, conversando com uma escrava, disse que lá em Israel, em um lugar chamado Samaria, tem um profeta que pode me ajudar. Veja a agilidade do rei, a importância desse homem para o rei da Síria. O que ele fez? Ele mandou para o rei de Israel o quê? Presentes e uma cartinha. E a carta mandando uma responsabilidade que foi algo que causou uma grande confusão. Ele mandou um recado e falou assim: eu providencia a cura do meu Naamã, por favor. Aí o rei entrou em crise. Aí o rei falou bem assim: é isso que acontece. Gente, às vezes nós somos envolvidos em tantas confusões. E o rei falou bem assim: eu sei o que ele quer. Que na antiguidade, uma guerrinha significava, sabe o quê? Mais escravos, mais poder, subjugando povos, eu tinha mais mão de obra. Tem toda uma realidade econômica, inclusive, para você escravizar. Israel, o rei de Israel falou: ah, já sei, ele quer arranjar um pretexto para guerrear e me subjugar. Aí o que aconteceu? Eliseu entrou no negócio, falou: não, calma, rei, respira, manda o sujeito ir lá em casa. Se você for observar lá no livro dos reis, segundo Reis 5, eu coloquei aqui: toda a comitiva parou na porta da casa do profeta Eliseu, porque Eliseu falou para o rei: eles vão saber que em Israel há profeta. Eles precisam ter essa experiência. Aí você está vendo que tem algumas personagens principais: o rei da Síria, Naamã, não é verdade? Eliseu, o profeta, olha o homem que vai ser usado. Presta atenção nisso, você está aqui porque o Senhor quer falar ao seu coração e tocar na sua invisibilidade, de alguma forma. Então saberá que há profeta em Israel. Mas a crise não terminou não. Toda a comitiva, como eu disse, parou na porta do profeta. E sabe o que aconteceu? Profeta, vou te falar uma coisa, hein? Assim entre nós, ô sujeito metido, foi pessoalmente não falar com o homem, comandante, cheio de patente, cheio de estrelinha, mandou lá um servo dizer para ele: ó, seguinte, você vai tomar um banho lá no Jordão, você vai tomar 7 banhos lá no Jordão. Aí, outra crise, o homem entrou em crise. De vez em quando eu falo isso. Tem gente que consegue arranjar um problema para cada solução, não é, Laranja? Você conhece gente assim? Você dá a solução, mas não, essa aí não serve. Então arranja um problema para cada solução. Aí o sujeito falou: eu, hein? Está ficando doido? Lá os rios de Damasco são muito melhores do que todas as águas de Israel. Aí graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor, para que esse homem tomasse juízo. Os oficiais dele falaram: vem cá, menos, respira, vem cá. Ele não está te pedindo, Junquilho, que faça uma coisa assim complexa. Você faça um curso de química, que
que você tenha que estudar cálculo 1, cálculo 2, porque esse trem, eu vou te falar uma coisa. Você não precisa fazer nenhuma equação matemática, um negócio de doido assim. Basta você tomar o banho, vai lá. E o que aconteceu? Nós sabemos. Então, Naamã foi curado e declarou, e aí que está a bênção. Ô glória! Aí eu vou ler aqui, você vai falar, glória a Deus! Reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Em toda a terra, tudo que for declarado Deus é fake Deus. Só há um Deus, o Deus de Israel, o Senhor, Pai do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí olha aqui para mim, os personagens de destaque dessa história, se você fosse destacar, seriam quem? Naamã, claro, o rei da Síria, o rei de Israel e o profeta Eliseu. Ah, é? É verdade? Eu fiz questão de grifar aqui, mas a menina invisível foi o gatilho de Deus. O invisível, a menina invisível foi o gatilho de Deus para nós chegarmos a essa declaração aqui de Naamã. As coisas desprezíveis deste mundo, os invisíveis deste mundo, por isso que o nosso Deus é um Deus sem costas. Por quê? Porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano para a nossa vida. Por mais que você esteja vivendo no anonimato da dor, ou de uma luta, você não está só. Sem anjo, nem fogo, sem a curiosidade de Moisés ou a confusão mental de Paulo, ela simplesmente manifestou o quê? Fé. Essa invisível não viu anjo nem fogo, não viu clarão nenhum. É isso que nós temos que discernir aqui nesta noite. Ela simplesmente manifestou fé no mover do Senhor. A menina invisível tinha certeza de que não havia outro Deus além daquele que era o Deus de Israel. Vamos voltar para a história da invisível, que foi curada após tocar na orla de Jesus. Nós temos algo semelhante. Primeiro ponto: a minha dor, o meu sofrimento, a minha urgência, a minha ambição, os meus interesses pessoais é que se transformam num antídoto que torna o meu próximo invisível. Você sabia disso? A minha dor, o meu sofrimento, a minha urgente necessidade, a minha ambição, o meu interesse pessoal é como um antídoto que você não consegue ver o outro. O outro é invisível, porque você está focado naquilo que você necessita. Sobre a ótica da multidão, somos apenas mais um. Eu pergunto como nós estamos hoje. Eu tirei um estudo, uma pesquisa americana da associação, traduzindo, Cruz Azul, Escudo Azul. Segundo essa pesquisa, nós contemplamos hoje uma geração infeliz, que vive a pior crise de saúde mental não vista em décadas. Estou falando de saúde mental, gente. Há uma multidão. Segundo estudos sérios que indicam crescentes quadros de depressão, solidão, ansiedade, insônia, ideação suicida de pessoas, inclusive em jovens, que estão despreparados para a vida adulta. Essa é uma pesquisa. Há uma multidão nesta situação, e muitas vezes de uma forma invisível, frequentando as chamadas igrejas, estão aí. Essa mulher sem nome, invisível na multidão, é bem-aventurada, pois no seu íntimo ecoava
uma voz vinda da fé: se eu apenas, escuta aqui, e eu estou partindo para o final, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Sabe para quem ela estava dizendo? Ela estava dizendo para um anjo? Não. Ela estava dizendo para um líder espiritual? Não. Ela estava tendo uma conversa consigo mesma. No meio daquela multidão, ela sendo invisível, ela disse: eu creio, Fátima, se eu tocar na orla do Senhor, eu serei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia. Aí você diz: meu querido, presta atenção, talvez a sua experiência não vai ser de Moisés. O Senhor não vai te mandar um anjo. No meio de uma labareda de fogo. Você não vai entender a mensagem de Deus para você através de uma luz, um foco assim na sua vida extraordinário. Não é assim que acontece com todo mundo. Foi o caso de Moisés, foi o caso de Paulo, mas cada um tem a sua experiência. E o que é essencial, seja com Paulo, seja com Moisés, ou com qualquer um de nós aqui, no meio dessa multidão, é que nós temos que crer na possibilidade de Deus, mas crer de todo o nosso coração, inclusive, até mesmo, sem anjo, sem fogo e sem luz. Porque é a fé, a essência que nós estamos falando aqui. Jesus disse para um cara chamado Tomé: eu só creio se eu contemplar os cravos. Luísa, o que Jesus disse? Seja crente, Tomé. Olha a palavra do nosso Salvador: bem-aventurados os que não viram, bem-aventurados os que não viram, e João 20, 29. Talvez, meus irmãos, não haverá na sua vida nem na minha anjo do Senhor numa chama de fogo, como foi a experiência de Moisés. Talvez você está esperando Deus na sua vida através de um clarão, de uma manifestação sobrenatural, extraordinária. Isso foi para Paulo, foi a experiência de Paulo. Hebreus, no capítulo 11, no verso 6 diz: de fato, escuta isso, de fato, concluindo essa história, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário, grave isso na sua alma, no seu coração, para toda a sua vida. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o busca. Você não precisa esperar o anjo, você não precisa esperar o fogo, nem uma forte luz. Você tem que crer na existência do Senhor, na sua existência, porque Deus está falando com você de alguma forma, meu querido. Ele pode curar a sua enfermidade? Pode. Ele pode dar um rim ao meu filho? Pode. Você acha que eu não gostaria? Mas a Bíblia ensina algo maravilhoso: espera em Deus, pois ainda o louvarei. Gente, isso é comportamento que é produto da fé. Eu não sei o que vai ser amanhã, eu não sei o que virá. O que temos argumentado com a nossa própria alma diante da nossa vida? O que você tem argumentado com Deus? Você tem reclamado muito? Hein? Senhor, quem está vendo? Eu te sirvo com inteireza de coração. Estou indo para um deserto. Senhor, um anjinho, uma chaminha de fogo no meu quintal, uma luzinha piscando, alguma coisa extraordinária. Meu irmão, minha irmã, se eu apenas lhe tocar, era ela com ela mesma.
ela no meio daquela multidão, ela era invisível, sem nome, sem endereço. Ela só contava com uma coisa: crer em Jesus. Ele tem algo para a sua vida, Ele tem algo para a minha vida. Talvez você não vai receber nada de anjo, nenhuma coisa assim absurda, nenhum sapateado, nenhum fogo. Basta que você guarde no seu coração: Senhor, eu preciso tocar em Ti. E nessa multidão que está aqui, eu tenho certeza que alguns precisam urgentemente desse socorro. Precisam urgentemente desse socorro. Senhor, eu preciso restabelecer a minha saúde espiritual. Senhor, eu não sei, eu procuro a cura. Eu quero ser curada. Eu quero ser curado, eu quero ser restaurado, eu quero ter uma vida diferente. Mas eu quero te perguntar uma coisa: você tem a expectativa dessa mulher invisível? Ela poderia ser invisível para a multidão, mas não para o Senhor. Quem me tocou? Eu percebi que alguém me tocou diferente. Porque de mim, Elisângela, diz o Senhor, saiu virtude. É dessa virtude que vai fazer você ficar de pé, seguir em frente apesar das suas lutas. Se preocupa com anjo, com fogo, com luz, com nada disso. Saiba simplesmente que Deus é Deus sem costas, e Ele está atento ao seu clamor, à sua voz, à sua petição. Simplesmente creia, mas creia de todo o seu coração. Em segundo lugar, se apegue à expectativa de que a qualquer momento Ele vai falar com você. Daqui a um tempo, no tempo dele. Talvez o que Deus pode fazer, eu estou sugerindo aqui, Ele vai preparar a sua alma para contemplá-la com aquilo que você tem pedido. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa vida, ela não finaliza aqui neste tempo. A nossa existência transpassa a existência desse tempo, dessa geração. O que é verdade? Que sem fé, o coração de Deus não vai se alegrar. É impossível agradar a Deus.